O documento de Damasco, fragmento de uma obra zadoquita ou o documento de Damasco. Israel mandado para o cativeiro, uma raiz da plantação de Deus feita para brotar depois de 200 depois de Cristo, e um mestre de justiça que se levantou. Descrição da impiedade de Israel no primeiro século depois de Cristo ou em uma data anterior. Capítulo 1. Agora, portanto, dai ouvidos a mim, todos vós que conheceis a justiça, e entendeis as obras de Deus, pois ele tem uma controvérsia com a carne e executará juízo sobre todos os que os desprezam. Pois, por causa da transgressão daqueles que o abandonaram, ele escondeu seu rosto de Israel e de seu santuário e os entregou à espada. Mas quando se lembrou da aliança que fez com os patriarcas, lembrou-se de Israel e não os entregou à destruição. E no tempo da ira, 390 anos depois que os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia os visitou e fez brotar de Israel e de Arão uma raiz de sua plantação para herdar terra e aumentar a gordura pela bondade de sua terra. E eles entenderam sua iniquidade e souberam que eram homens culpados e que eram como cegos que tateavam pelo caminho por 20 anos. E Deus considerou suas obras, pois eles o buscaram com perfeito coração e levantou para eles um mestre de justiça para conduzi-los no caminho de seu coração. E ele tomou conhecimento às gerações seguintes o que tinha feito a uma congregação de homens traiçoeiros, aqueles que se afastaram do caminho. Este foi o tempo a respeito do qual está escrito: como uma novilha obstinada, assim Israel se portou obstinadamente. Quando surgiram homens zombadores que lhe falavam a Israel palavras mentirosas e o fizeram zaguear pelo deserto, onde não existe caminho para abater o orgulho do mundo. De modo que eles se afastaram do caminho da justiça e removeram os marcos que os patriarcas tinham estabelecidos em sua herança. De modo que caíram sobre eles as maldições da aliança. Foram entregues à espada para que fosse executada a vingança da aliança. Porque buscaram coisas fáceis e escolheram enganos e vigiaram com vistas a atos iníquos. E escolheram o melhor do pescoço, e justificaram o ímpio e condenaram o justo. E transgrediram a aliança e violaram o estatuto e atacaram a alma do justo. E todos os que andavam retamente, sua alma aborreceu, e eles os perseguiu com a espada e se alegravam na rivalidade do povo. E assim, a ira de Deus foi inflamada contra a sua congregação, de modo que devastaram toda a sua multidão, e seus atos eram impuros diante de Deus. A sabedoria está com Deus e o perdão para os que se arrependem, mas a ira para os que não se arrependem, que são predestinados à destruição, com base no pré-conhecimento divino. Mas há um remanescente que será ensinado pelo Messias. Capítulo 2. E agora dai ouvidos a mim, todos vós que entrardes da aliança, e revelarei a vós os caminhos dos ímpios. Deus ama a sabedoria e o conselho ele o tem diante de si. Prudência e conhecimento são seus servos. A longanimidade está com ele e a plenitude de perdão para perdoar aqueles que se arrependem da transgressão. E poder e força e grande fúria com chamas de fogo, assim são todos os anjos de destruição. Pois aqueles que se afastaram do caminho e abominaram o estatuto, de modo que não houvesse remanescente, nem alguém que escapasse deles. Pois Deus não os escolheu desde o começo do mundo, e desde que foram formados, ele conhecia suas obras. Ele abominou suas gerações desde tempos antigos e escondeu seu rosto de sua terra até que foram consumidos. E ele sabia os anos de seu ofício e o número e a revelação exata de seus períodos, porque conhece todas as coisas que pertencem aos tempos e vieram a existir, além de tudo o que acontecerá em seus períodos por toda a eternidade. No entanto, ele levantou homens chamados pelo nome para manter o remanescente sobre a terra e encher a face da terra com sua semente. E por meio de seu Messias, ele os fará conhecer seu Santo Espírito.
E ele é verdadeiro, e na verdadeira interpretação de seu nome estão os nomes deles. Mas aqueles que ele odiou, ele fez com que se desviassem. Exortação para se escolher a vontade de Deus e se afastar da inclinação. Assim caíram poderosos homens da antiguidade, os vigilantes e seus filhos, e também toda a carne, e também os filhos de Noé. Capítulo 3. Agora, portanto, filhos, dai ouvidos a mim, e abrirei vossos olhos para que vejam e entendam as obras de Deus, e para que escolham o que ele aprova e rejeitem o que ele detesta. Para andardes corretamente em todos os vossos caminhos, e não se desviem segundo os pensamentos de uma imaginação má e com olhos de fornicação. Pois muitos foram afastados por eles, e homens poderosos de grande valor tropeçaram neles diante a antiguidade até hoje. Porque andaram na obstinação de seu coração, as sentinelas do céu caíram. Foram pegas por ela porque não guardaram os mandamentos de Deus. E seus filhos, cuja altura era como a altura dos cedros e cujos corpos eram como montanhas, também caíram. Toda a carne que estava em terra seca pereceu por isso. E como foi se não tivessem existido? Porque fizeram sua própria vontade e não cumpriram o mandamento de seu Criador, até que sua ira se acendeu contra eles. Capítulo 4. Por eles foram desviados os filhos de Noé e suas famílias, por causa deles foram eliminados. Abraão, Isaque e Jacó não andaram segundo a má inclinação do coração. Mas os filhos de Israel andaram segundo a má inclinação de seu coração no Egito e no deserto, e foram punidos por isso. Abraão não andou neles e foi chamado de amigo de Deus, porque cumpriu os mandamentos de Deus e não escolheu a vontade de seu próprio espírito. E ele entregou os mandamentos a Isaque e a Jacó, e eles o cumpriram e foram considerados amigos de Deus e membros da aliança para sempre. Os filhos de Jacó se afastaram deles e foram punidos de acordo com seu erro. E seus filhos no Egito andaram em obstinação de coração, de modo que tomaram conselho contra os mandamentos de Deus, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E comiam sangue, e ele eliminou no deserto os que eram do sexo masculino, quando lhes disse em Cádiz: subi e possuí a terra, mas eles endureceram seu espírito. E não deram ouvidos à voz do seu Criador, os mandamentos de seu mestre, mas murmuraram em suas tendas, e assim a ira de Deus acendeu contra a congregação de Israel. E seus filhos pereceram por isso, e seus reis foram eliminados por isso, e seus homens poderosos pereceram por isso, e sua terra ficou desolada por isso. Por isso, os primeiros que entraram na aliança incorreram em culpa e foram entregues à espada, porque abandonaram a aliança de Deus e escolheram sua própria vontade e se desviaram segundo a obstinação de seu coração, e cada um fazia sua própria vontade. Deus confirma a aliança com os fiéis por meio de novas revelações. Quando Israel transgrediu novamente, ele os perdoou e confirmou sua aliança com eles por meio de Ezequiel. Capítulo 5. Mas com aqueles que se apegaram aos mandamentos de Deus, Deus confirmou a aliança de Israel para sempre, revelando-lhes coisas ocultas nas quais todo Israel errou. Seus santos sábados e suas festas gloriosas, seus justos testemunhos e seus caminhos verdadeiros e os desejos de sua vontade, os quais, se alguém cumprir, viverá por eles, e os abriu diante deles. E eles abriram uma fonte de muitas águas, e quem os desprezar não viverá. Mas eles se charfundaram na transgressão do homem e nos caminhos da mulher impura, e disseram isso nos pertences. Mas Deus maravilhosamente perdoou seus pecados e sua transgressão e construiu para eles uma casa segura em Israel, como nunca se levantou desde os dias antigos até hoje. Aqueles que se apegam a ele recebem a vinda da eternidade, e a glória do homem é para eles, como Deus lhe confirmou por meio do profeta Ezequiel, dizendo:
Os sacerdotes, os levitas e os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue. Ezequiel capítulo 44, verso 15. Migração dos penitentes a Damasco. Os filhos de Zadok exercem o ofício do fim dos dias. A lei deve ser obedecida e as relações com Judá são quebradas no período em que Belial foi solto. Capítulo 6. Os sacerdotes são os penitentes de Israel que saíram da terra de Judá. E os levitas são aqueles que se juntaram a eles, e os filhos de Zadok são os eleitos de Israel, chamados pelo nome, para que exerça o ofício nos fins dos dias. Eis a revelação de seus nomes de acordo com suas gerações e período de seu ofício, o número de suas aflições e anos de sua permanência e relação de suas obras. Os primeiros santos que Deus perdoou, justificados e justos, e condenou os ímpios. E todos que vieram depois dele devem agir de acordo com a interpretação da lei, na qual os patriarcas foram instruídos até a consumação do período desses anos. De acordo com a aliança que Deus estabeleceu com o patriarca para perdoar seus pecados, assim Deus fará expiação por eles. E na consumação do período do número destes anos, ele não mais se unirão à casa de Judá, mas cada um se levantará contra a sua rede. O muro terá sido construído e o limite terá sido removido. E durante todos esses anos Belial será solto contra Israel, como Deus fala por meio do profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Isaías capítulo 24, verso 17. Isso significa que as 3 redes de Belial, a respeito das quais falou Levi, filho de Jacó, pelas quais ele prendeu Israel e voltou seu rosto para 3 tipos de justiça. O primeiro é a fornicação, o segundo a prosperidade dos ímpios e o terceiro a contaminação do santuário. Aquele que se aproximar será apanhado e quem escapar de uma será apanhado por outra. O pecado de fornicação, a proibição do divórcio. Capítulo 7. Os construtores do muro que andam segundo a lei é aquilo que fala, sobre a qual ele disse: certamente falarão, são apanhados por fornicação ao tomarem 2 esposas durante sua vida. Mas o princípio fundamental da criação é macho e fêmea os criou. E aquele que entraram na arca, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea. E quanto ao príncipe está escrito: não multiplicará esposas para si. Mas Davi não leu o livro da lei, que estava selado, que estava na arca, pois ele não era aberto em Israel desde o dia da morte de Eleazar. E Josué, dos anciões que serviram a Astarote. E ele estava guardado e não foi aberto até que Zadok surgiu. Ora, eles glorificaram os feitos de Davi, exceto o sangue de Urias, e Deus os entregou a ele. O pecado de contaminação do santuário. E eles também contaminaram o santuário, pois se separaram em desarmonia com a lei. E estão com aquela que vê o sangue de seus descendentes e tomam como esposa a filha de seu irmão ou a filha de sua irmã. Mas Moisés disse: não tomarás como esposa a irmã da tua mãe, ela é tua tia. Assim, a lei do intercurso para os homens está escrita. E a mesma lei serve para as mulheres. A filha do irmão não deve descobrir a nudez do irmão de seu pai, ele é seu tio. Eles também corromperam seu Santo Espírito e, com uma língua de blasfêmias, abriram a boca contra os estatutos da aliança de Deus, dizendo: eles não estão estabelecidos. E falarão abominações contra eles. Eles são acendedores de fogo e farejam chamas de tições. As teias de aranha são recedura deles e os ovos de serpente são os seus ovos. Aquele que se aproxima deles não será inocente. Aquele que os escolheu será culpado, a menos que tenha sido forçado. Outrora, Deus visitou suas obras e sua ira se acendeu por causa de seus artifícios. Pois é um povo que não tem entendimento. São uma nação que evita o conselho, porque não há entendimento neles. Pois outrora surgiram Moisés e Arão por meio do príncipe da luz.
Mas Belial levantou Jocané, seu irmão, com seu artifício mau, quando o primeiro liberto de Israel. Quando a terra foi desolada, Deus levantou homens sábios que estudaram novamente a lei e foram para o exílio em Damasco. E os que se arrependeram deviam viver de acordo com seus preceitos até que viesse o Messias da Justiça. Capítulo 8. E durante o período da destruição da terra, surgiram aqueles que removeram o marco e fizeram Israel se extraviar. E a terra ficou desolada porque tramaram rebelião contra os mandamentos de Deus dados através de Moisés e também através de seu santo ungido, e profetizaram mentiras para afastar Israel de Deus. Mas Deus se lembrou da aliança feita com os patriarcas e levantou de Arão homens de entendimento de Israel, homens sábios, e fez com que eles dessem ouvidos e eles cavaram um poço. Um poço o príncipe cavou, os nobres do povo o examinaram por ordem do legislador. O poço é a lei e aqueles que o cavaram são os penitentes de Israel. Saíram da terra de Judá e permaneceram na terra de Damasco, todos os quais Deus chamou de príncipe, pois eles o buscaram, a sua glória não retrocedeu na boca de nenhum deles. E o legislador é aquele que estuda a lei, a respeito de quem Isaías disse: ele produz a arma para seu devido fim. Isaías 54:16. E os nobres do povo são aqueles que vieram cavar o poço pelos preceitos nos quais o legislador ordenou que eles andassem durante todo o tempo da iniquidade. E para salvá-los, eles não devem fazer nada até que venha o mestre da justiça no fim dos dias. Condições sobre as quais eles podem agir como sacerdotes no santuário. E ninguém que tenha entrado na aliança deve entrar no santuário para acender seu altar, mas devem fechar as portas sobre as quais Deus disse: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo no meu altar. Malaquias 1:10. A menos que observem para fazer de acordo com o verdadeiro sacrifício da lei, até o período da impiedade, para se manterem afastados dos filhos do abismo, e para se manterem distância da prosperidade corrompida da impiedade sobre um povo e uma maldição, e da prosperidade do santuário. E com respeito a roubar as economias de seu povo, para que as viúvas sejam sua presa e eles possam matar os órfãos. E para fazer a diferença entre o puro e o impuro, e para fazer os homens discernir entre o santo e o profano, e para observar o sábado de acordo com seu verdadeiro significado, suas festas e o dia do jejum, de acordo com as declarações daqueles que entraram na nova aliança na terra de Damasco. Para contribuir com suas outras santas, com suas coisas santas, de acordo com a verdadeira interpretação, para cada um amar a seu irmão como a si mesmo e fortalecer a mão do pobre e do necessitado e do estrangeiro e buscar cada um a paz com seu irmão, para manter distância das meretrizes de acordo com a lei e que nenhum homem cometa transgressão contra seu parente. Para cada um repreender seu irmão de acordo com os mandamentos e não guardar rancor de um dia para o outro, e para se afastar de todas as contaminações de acordo com seu bom senso. E nenhum homem cometerá essas abominações com seu espírito, conforme Deus o separou delas. Quanto a todos aqueles que andam nessas coisas, na perfeição de santidade e de acordo com todas as ordenanças, a aliança de Deus. Capítulo 9. E eles se estabelecerem nos campos de acordo com a ordem da terra e tomarem esposas e tiverem filhos, caminharão de acordo com a lei e de acordo com os juízos das ordenanças. Segundo a ordem da lei, como ele disse, entre o homem e a sua esposa e entre um pai e a seu filho. E eles se estabelecerem nos campos a ameaça do juízo sobre aqueles que rejeitarem os estatutos. Mas quanto a todos que rejeitam os mandamentos e os estatutos, eles receberão a recompensa dos ímpios. Quando Deus visitar a terra, quando acontecer a palavra que foi escrita pela mão de Zacarias, o profeta: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos.
Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a mão para os pequeninos. Quando as duas casas de Israel, fundação do partido Zadoquita e suas expectativas, a lei, os profetas e os Messias. Quando as duas casas de Israel se separaram, Efraim se separou de Judá. Todos que se mostraram desleais foram entregues às espadas, e aqueles que se mantiveram firmes escaparam para a terra do norte. Como ele disse, levantastes, se culte vosso rei, que vossa imagem e vossos deuses, estrela que fizeram para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco. Amós, capítulo 5, verso 27. Os livros da lei são o tabernáculo do rei, como ele disse, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. O rei é a congregação. Quim é a imagem dos livros dos profetas, cujas palavras Israel desprezou. A estrela é aquele que estudou a lei, que veio a Damasco, como está escrito: uma estrela procederá de Jacó, subirá o cetro. O cetro é o príncipe de toda a congregação. O Messias destruirá aqueles que forem infiéis à nova aliança, sua negligência moral através das influências helênicas. E os que dão atenção a ele são os pobres do rebanho. Estes escaparão durante o período da visitação, mas os demais serão entregues à espada quando o Messias vier de Arão e Israel. Assim como aconteceu durante o período da primeira visitação, a respeito da qual ele falou através de Ezequiel. Marca com o sinal da testa os homens que suspiram e gemem. Ezequiel 9:4. Mas os demais serão entregues à minha espada vingadora da minha aliança. Números 26, versículo 25. E isso também será juízo sobre todos aqueles que entraram em sua aliança e não cumpriram seus estatutos. Serão visitados para a destruição pela mão de Belial. Este é o dia do qual Deus visitará, como havia dito, os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira. Oséias 5:10 e Ezequiel 28. Porque entraram na aliança de arrependimento e, apesar disso, não se afastaram do caminho dos traidores, mas andaram atrevidamente nos caminhos da fornicação, na prosperidade da impiedade e em vingança. E todo homem guardava rancor de seu irmão, e todo homem odiava o seu próximo. E todo homem cometia transgressão contra seu parente e se aproximava da lascívia e se fazia forte com vistas à prosperidade e ao ganho injusto. E todo homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e cada homem escolheu a obstinação de seu coração e não se separaram do povo de seus pecados. E rejeitaram a moderação com mão levantada para andar no caminho dos ímpios, a respeito dos quais Deus disse: seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Deuteronômio capítulo 32, verso 33. Os répteis são os reis dos gentios, e seus vinhos são seus caminhos, e o veneno, víboras, é a cabeça dos reis de Java, que veio executar vingança sobre eles.